E aí, pessoal, vamos para nossa aulinha de hoje? Nossa aulinha de hoje vai estar bacana. Vamos falar sobre os artrópodes. Vamos lá? Aguarda aí que vamos começar agora mesmo. Beleza, galera? Então, vamos lá. Então, nossa aula falando sobre ciências, a melhor aula de todas, e sobre os artrópodes. Então, falando sobre artrópodes, vamos ver aí o que eu estou falando, o que eu estou me referindo. Então, os artrópodes são esses animais aí. Os animais que têm os corpos articulados, ou seja, tem as patas articuladas. Certo? Então, vamos dar uma olhada aí qual é as características dele. Primeiro, são animais que possuem um exoesqueleto. Como assim, professor? O esqueleto dele vai ser externo, como se fosse a pele dele, o esqueleto. Ok? Vamos para 2 aí. E esse esqueleto vai ser formado por uma substância chamada de quitina, que é um tipo de açúcar, certo? Outra estrutura aí, chamada de equidídeis. O que seria essa equidídeis ou mudas? Equidídeis ou mudas é quando esse animal ele vai crescer, o que ele vai fazer? Ele vai largar, ele vai sair do seu exoesqueleto, ok? E aí ele vai crescer e vai criar outro exoesqueleto. Como assim? Ó, os artrópodes trocam o exoesqueleto de tempos em tempos. Ou seja, quando ele sente que vai crescer, ele vai se libertar desse exoesqueleto, deixando esse exoesqueleto para trás, e aí vai nascer um novo exoesqueleto. Certo? Esse processo de muda é chamado de ecdísis ou mudas. Certo? Então, seguindo adiante, vamos ver aí quais são as principais classes dos artrópodes. Vamos ter isso aí, ó: crustáceo, aracnídeos, inseto e os quilópodes. No caso aí nós vamos ter aí a lacraia, certo? Que nós vamos dizer que ele é um diplópodes, certo? Vamos seguir adiante, para a gente não perder muito tempo. Primeira classe, a classe dos crustáceos. O que eu preciso saber sobre o crustáceo? O crustáceo, primeiramente, ele vai ter 5 pares de patas, vai ter um cefalotórax. O que é esse cefalotórax? Cefalotórax é uma mistura de cabeça com tórax. Então, isso é o que nós chamamos de cefalotórax. Ele vai ter 2 pares de antenas. Não esqueçam isso. 2 pares de antena, ou seja, 4 antenas. Beleza? Vai ter algumas estruturas, no caso dos aquáticos, para um nado. E vamos ver aqui como seria internamente. Internamente seria mais ou menos essa estrutura que vocês estão vendo aí. Beleza? Seguindo adiante. Seguindo adiante, nós temos aí os representantes dos crustáceos. Vamos ter aí, no caso, o siri, vamos ter aí o camarão e vamos ter o tatuzinho do jardim. Esse mesmo tatuzinho de jardim, ele é um crustáceo terrestre. Beleza? Então, vamos lá para os aracnídeos, para a gente não perder muito tempo. Os aracnídeos, por sua vez, eles não têm antenas e apresentam 4 pares de perna locomotora. E vão ter um par de quelíceras. A maioria vive em ambiente terrestre e esse tipo de artrópodes nós vamos ter, por exemplo, aí, os carrapatos, as aranhas, os escorpiões e os ácaros. Qual é a outra característica dos aracnídeos? Os aracnídeos também, por sua vez, aí vamos ter aí o representante dele, a aranha. E aí ela vai ter um cefalotórax. O que é o cefalotórax mesmo, professor? Cabeça mais tórax. Muito bem. Vamos ter aí as pernas locomotoras, neste caso aí, e vamos ter as antenas. Antenas? Não. Ele vai ter os pedipalpos, que vai auxiliar ele na hora da alimentação. Lembra que os aracnídeos não têm antenas, certo? E vai ter aí as quelíceras. E aí então vamos ver que as quelíceras, no caso aí dos aracnídeos, ele pode conter veneno, certo? E aí pode causar acidentes ofídicos, no caso aí das aranhas, certo? Podendo causar vários problemas à saúde humana, caso seja picado por uma aranha. Beleza? E é uma estrutura bem simples, que nós vamos observar aí, que ele vai ter um estômago, os olhos, e aí vamos ver aí a quelíceras, certo? Vai ter o ovário, vai ter a fiandeira. A fiandeira é um órgão que vai produzir a teia de aranha, no caso aí das aranhas. Beleza?
Seguindo aí adiante, vamos para os representantes dos aracnídeos. Nós vamos ter esses principais aí, ó. O escorpião, a aranha e o ácaro. Seguindo adiante, vamos para os insetos. Já no caso dos insetos, o que eu preciso saber sobre ele? Ah, eu já sei. E vai ter 3 pares de patas locomotoras. Isso mesmo, ele vai ter 3 pares de patas locomotoras. Ele vai ter um parzinho de antena. Ó, escute bem, escute bem, escute bem. Um parzinho de antena. E o que ele pode ter também? 2 pares de asa. Ah, professor, mas eu vi formiga que não tem asa. Muito bem. Então, significa o quê? Que eles podem ter asas ou podem não ter asas. Certo? Mas o incrível que pareça é que eles são os únicos dessa classe que podem voar. Beleza? Então, seguindo adiante, vamos ver aí os representantes dos insetos. Vamos ter aí o louva-a-Deus, a joaninha, a formiga, o barbeiro, a borboleta e a libélula. Esses aí são todos insetos, ou seja, eles representam muito bem esta classe. Beleza? Vão ter partes articuladas e um detalhe importante. Os insetos, diferente dos crustáceos e dos aracnídeos, eles vão ser o seu corpo dividido em 3 partes. Porque o outro só tinha dividido em 2 partes. E 3 partes como assim, professor? Cabeça, tórax e abdômen. De novo, cabeça, tórax e abdômen. Quantos pares de pata? 3. 3 pares de pata. Muito bem. Seguindo adiante, vamos ver a estrutura do inseto. Como eu disse para vocês, 3 pares de patas locomotora. Vai ter cabeça, tórax e abdômen. Vai ter um parzinho de antena. E vamos ter, no caso aí do gafanhoto, 2 pares de asa. Vai ter a asa anterior e a asa posterior. Geralmente eles vão ter essa estrutura básica aí. Beleza? E por dentro como é que ele seria? Mais simples ainda. Ó. Ele vai ter o papo, vai ter o tubo digestório, boca, o cérebro e o coração. Beleza? Seguindo adiante, vamos para a metamorfose. Os insetos, eles podem sofrer metamorfose. E o que é metamorfose mesmo? É a transformação. Quando eles são jovens, eles podem ter uma aparência diferente dos pais, certo? É impossível até da gente saber quem é o pai, certo? No caso dos insetos. Então vamos ver lá. Vamos ter a metamorfose de 2 formas. Quais seriam essas 2 formas? Completa e a incompleta. Nós temos aí um exemplo da borboleta. A borboleta ao nascer, ela é uma lagarta, certo? E o que acontece então aí? Essa lagarta ela vai passar por um processo de desenvolvimento e aí até se transformar na borboleta. E aí nós vamos observar, ó, vai ter a larva e essa larva vai se transformar em pupa, certo? Quando ele se transforma em pupa, o que acontece? Ele vai passar um tempo ali hibernando e aí, ó, quando ele sai adulto, ele sai totalmente diferente de como ele era filhote. Significa o quê? Que essa metamorfose, os filhos não tem nada a ver com os pais, certo? Então, ou seja, o indivíduo adulto é totalmente diferente do indivíduo jovem, beleza? Isso nós chamamos de metamorfose completa, porque nós vamos ter a incompleta. Como seria essa incompleta? Ó, vamos observar o exemplo da barata. A barata tem um ovo e ela nasceu. Quando ela nasce muito parecido com o adulto, certo? Então nós vamos ter a ninfa, que é a baratinha nova e se parece muito com o adulto. Qual é a diferença dela básica? É que ela vai aumentar a quantidade aí, vai desenvolver o seu exoesqueleto e vai também a criar asas. Essas são a única diferença, certo? Mas aí, ó, não existe quase nada de diferença entre o adulto com a jovem, beleza? Então nós chamamos isso de metamorfose incompleta. Vamos lá para a nossa primeira questão? Nós temos aí a nossa primeira questão falando sobre a metamorfose, ok? Vamos lá para a nossa segunda questão. Vamos lá agora para a nossa terceira questão. E vamos para nossas 2 últimas questões. Certo, galera? Nossa aula fica por aqui, beleza?
E aí vamos ter as nossas próximas aulas, aí nós vamos dar continuidade sobre esse assunto, beleza? Então, galerinha, obrigado e valeu!